Muito bom. Então, como já disse, o tema da aula de hoje vai ser a semiologia das doenças do trato digestivo superior. O que nós vamos entender por trato digestivo superior é essa região assinalada por esse círculo e representada por essa cor roxa, por essa cor azulada arroxeada aqui. As doenças que atingem esôfago, estômago e duodeno. O que essas regiões têm em comum é a possibilidade de contato com ácido clorídrico. Então, são regiões cujas doenças prevalentes, as doenças mais comuns, têm alguma relação com a exposição dessas estruturas ao ácido clorídrico. O ácido clorídrico é secretado e é armazenado no estômago. Ali a área dele, a área de domínio da presença do ácido clorídrico é o estômago. E o estômago é protegido contra a ação do ácido clorídrico. O estômago é protegido por barreira de prostaglandina, é protegido por barreira de muco, é protegido por junções especiais de suas células e é protegido pelo próprio trânsito gástrico, que não permite uma permanência muito longa do ácido clorídrico no seu interior. Já o esôfago, ele não tem proteção contra a ação do ácido. A única proteção que o esôfago tem é um esfíncter nessa região inferior, que não permite o retorno de material gástrico para o esôfago. Então, tudo que passou pelo esôfago e entrou no estômago deve permanecer no estômago e seguir seu trânsito normal, e não refluir, não retornar para o esôfago. Exatamente porque o esôfago não tem como se proteger da ação do ácido clorídrico. O duodeno é outra região também que não tem uma proteção específica contra a ação do ácido clorídrico. O ácido presente no duodeno é lesivo. Então existe o esfíncter pilórico, que regula a saída do estômago para impedir que haja um fluxo muito grande de ácido para o duodeno. E existe também a ação do bicarbonato. O bicarbonato é produzido no pâncreas, secretado no duodeno e neutraliza o ácido clorídrico. Então, o estômago é protegido contra a ação do ácido clorídrico por diversos elementos. O esôfago depende do esfíncter esofagiano inferior para impedir o refluxo de material. E o duodeno depende do bicarbonato, do bicarbonato pancreático ser secretado no duodeno para neutralizar a ação do ácido clorídrico. Logo, se eu tiver refluxo de material gástrico para o esôfago, eu vou ter dano ao esôfago pela ação do ácido clorídrico. Se eu tiver excesso de ácido clorídrico no estômago, ou deficiência de bicarbonato duodenal, ou insuficiência desse bicarbonato duodenal, eu vou lesar o duodeno com ácido clorídrico. E no estômago, para que o ácido provoque doença, provoque dano, eu preciso que haja quebra das linhas de proteção do estômago, como a quebra da barreira de prostaglandina, o que acontece quando eu uso anti-inflamatórios, por exemplo, ou a quebra da barreira de muco, um dano à mucosa, qualquer dano à mucosa, uma atrofia do epitélio gástrico, favorecerão então a ação do ácido clorídrico e o desenvolvimento de diversas doenças. Então essa vai ser a região que nós vamos colocar como foco hoje e, como eu já disse, são doenças que acometem áreas do aparelho digestivo expostas ao ácido clorídrico ou a fatores agressores, mas também existem doenças aqui associadas a transtornos motores e também as doenças neoplásicas. Então, o que nós temos ali são doenças resultantes da exposição ao ácido, alguns transtornos motores, sem que haja lesão, e câncer, doença neoplásica, principalmente estômago e esôfago, porque câncer duodenal é raríssimo, né? Não há câncer de intestino delgado, ele praticamente não é, nós não vamos detectar ao longo de muitos anos de experiência, é raríssimo você detectar
um câncer, uma malignidade em intestino delgado. Essas doenças todas têm manifestações clínicas comuns que às vezes não permitem que a gente distinga uma da outra. Nem sempre é possível distinguir uma da outra. As manifestações clínicas dominantes dessas doenças, a primeira delas é a dor. E essa dor é uma dor bem característica, porque ela é tipo queimação. A maioria das vezes é queimação. Pode haver variação para outros tipos de dor, mas a dor em queimação, ela é muito típica, é a que os pacientes mais queixam. E a localização é epigástrica, mas ela pode também, às vezes, se desviar um pouco do epigastro no sentido lateral, atingir hipocôndrios ou todo o andar superior do abdômen. Mas a tendência é que essa dor seja no epigástrio e tipo queimação, é mais comum. Ela é mais frequente no período noturno, porque no período noturno é um período em que a mucosa gástrica e a mucosa duodenal não estão protegidas pela presença de alimentos. Então, por isso, é um momento em que o ácido é mais agressivo. E no esôfago, o refluxo de material do estômago para o esôfago é mais comum também durante a noite. Então, por isso que essa dor tem uma tendência a acontecer no período noturno. E também naqueles horários em que o estômago está vazio. Então, nos intervalos entre as refeições, é onde essas dores mais incomodam os pacientes. Período noturno, intervalo entre as refeições. Dor tipo queimação, localização epigástrica. É o quadro típico dessas doenças. A tendência a melhorar com a ingestão de algum elemento, antiácido, leite ou alimentos, é porque essas substâncias ou esses elementos que você ingere, eles neutralizam o ácido, pelo menos temporariamente. Então, o alimento tampona o ácido, o leite também tem uma ação adsorvente pelo ácido, e os antiácidos. Então, quando você usa uma medicação, algum produto que consiga se ligar ao ácido, você tem uma tendência a diminuir essa dor, né? Em alguns momentos, muitas vezes isso acontece. E essa dor pode ter rítmica e periódica. A ritmicidade, nós temos dois ritmos. Um ritmo é chamado dói, come, passa. Então, o que é a ritmicidade? O paciente está sentindo dor, ele come, a dor passa. Então, isso é um ritmo que essa dor pode ter. Está doendo, comeu, ou tomou leite, alguma coisa, passou a dor. Então, o que está acontecendo? Está um processo irritativo da mucosa, o alimento tampona o ácido quando você come, e aí passa a dor. E existe um outro ritmo, chamado ritmo em 4 tempos. Esse ritmo em 4 tempos, ele começa com o paciente sem dor. Então, a gente diz, não dói. O paciente está sem dor. Ele come, dói e passa. Então, ele come, a dor dói alguns minutos ou poucas horas e passa em seguida. Esses 4 tempos é mais comum das doenças do estômago. Quando você come, aumenta a produção de ácido, dói o estômago. Daqui a pouco, esse ácido é tamponado pelo alimento que você comeu, a dor passa. Então, não dói, come, dói, passa. Ou então, dói, come, passa. Esse ritmo pode ou não estar presente. Não é uma característica que defina diagnóstico, mas é uma característica que a gente encontra muito nesses problemas do trato digestivo superior. Né? Uma dor que alivia com o alimento, ou uma dor que é provocada inicialmente pelo alimento com alívio logo em seguida. E outra coisa importante dessas dores é a periodicidade, onde o indivíduo fica alguns dias com dor, às vezes uma 2 semanas com dor, essa dor desaparece e ele fica aí alguns dias ou semanas sem dor e ela volta. Então ela fica assim, dias ou semanas com dor, dias ou semanas sem dor, dias ou semanas com dor, dias ou semanas sem dor, e vai nessa periodicidade. Essas dores dessa região, das doenças dessa região, têm essa característica, principalmente associada a úlceras pépticas. A periodicidade é muito sugestiva de úlcera péptica, né, de úlceras gástricas ou duodenais. Segundo as manifestações seguintes, melhor dizendo, são náuseas e vômitos,
que elas podem ou não acontecer. Essas doenças, elas causam, às vezes, náusea e vômitos, mas não são manifestações muito frequentes. Não é muito comum acontecer. É possível, mas não é muito comum. A dor é muito mais frequente. Né? Então, náusea e vômito, aí o pessoal fala, mas tem que dar náusea e vômito para ter gastrite, úlcera. Nem sempre. Nem sempre úlceras, gastrites, esofagites cursam com náuseas e vômitos. Podem acontecer. Né? Mais comum nas gastrites, nas duodenites agudas, do que nas formas crônicas. Né? Nas formas crônicas. Apenas as complicações de úlcera, úlceras que cicatrizam na região pilórica e fecham o trânsito pela saída do estômago, é que o vômito é muito importante. Porque o material gástrico não consegue progredir em direção ao duodeno e acaba retornando. Anorexia, emagrecimento e anemia são coisas que podem acontecer com essa doença. Lembra, sempre inespecíficas. Não existe uma anorexia, um emagrecimento próprio dessas doenças. Pode acontecer ou quando há malignidade, ou quando a doença é crônica e está dificultando o indivíduo digerir alimentos. O cara não consegue ingerir. Tem um câncer de esôfago e não consegue ingerir alimentos. Ou então, as doenças muito arrastadas que podem dificultar. Então, manifestações possíveis é anemia quando houver perda sanguínea. Doenças de esôfago, úlceras pépticas, doenças de duodeno podem sangrar. Sangram, às vezes, de maneira silenciosa e o paciente desenvolver uma anemia. Gabriela pergunta se pode ter alternância de dor em queimação e náusea. Sim, náusea e vômito, a náusea também, pode acompanhar. Como eu falei, não são manifestações muito frequentes, mas é perfeitamente possível que elas acompanhem a dor epigástrica. Todas essas outras manifestações tendem a acompanhar aquela dor epigástrica. Então é possível sim que isso aconteça. Outras manifestações que nós temos são essas manifestações de problemas de trânsito, de trânsito por essa região. Uma manifestação muito importante é a pirose retroesternal, que é a sensação de queimação que sobe do epigastro em direção à orofaringe, sobe lá do estômago para a direção da garganta, essa sensação de queimação que vem subindo, às vezes acompanhada de uma sensação de aperto, chamada pirose retroesternal. E isso aí é muito sugestivo da doença de refluxo gastroesofágico. Refluxo de material do estômago para o esôfago provoca muito essa sensação de pirose. É outra manifestação muito importante dessas doenças. E também as dificuldades de deglutição. Elas podem acontecer nas esofagites, nas doenças do esôfago, ou nas neoplasias. Nas neoplasias, essa disfagia tem uma tendência a ocorrer progressivamente. Inicialmente para sólidos, depois para pastosos, depois para líquidos. E nas doenças inflamatórias do esôfago, ela é para líquidos desde o início. Então é muito importante isso. Outras são as eructações e regurgitação, comum em algumas dessas doenças, principalmente nas doenças motoras, os transtornos funcionais, e a sensação de plenitude, que é uma outra manifestação comum dessas doenças. O paciente sente empachamento. Parece que ele, logo depois que ele se alimenta, ele tem uma sensação de grande repressão gástrica. Fala que parece que comeu muito mais do que realmente comeu. Bom. E aqui nós temos manifestações de complicações dessas doenças. Essas doenças, elas complicam sangrando, gastrites podem sangrar, úlceras podem sangrar, esofagites podem sangrar, erosões gástricas, erosões esofágicas podem sangrar. Algumas lesões podem perfurar, então nós vamos ter o abdômen agudo perfurativo como uma importante complicação, principalmente de úlceras pépticas. E às vezes, essa perfuração é a primeira manifestação de uma úlcera. As úlceras mais jovens perfuram com mais facilidade que as úlceras mais antigas, porque as úlceras antigas ficam recobertas por uma camada de fibrina que impede que o ácido corroa mais aquela região. As úlceras novas não, o fundo dela ainda não está protegido, elas perfuram e sangram com mais facilidade. Pode haver, em vez de perfuração da úlcera para a cavidade peritoneal,
haver perfuração da úlcera em direção ao pâncreas. Então a gente chama isso de penetração pancreática, ou úlcera tenebrante. Essa úlcera tenebrante, ou perfuração pancreática, acontece nas úlceras de parede posterior do duodeno. Ela, em vez de abrir para a cavidade livre, ela abre em direção ao pâncreas. E a estenose pilórica, que é outra complicação, que é uma cicatrização de lesões na saída do estômago. E vão fazendo cicatrizes circulares e fechando a saída do estômago, fechando a região pilórica. Essas complicações, às vezes, são a primeira manifestação de alguma dessas doenças. E quais são, então, as principais doenças e quais são as suas manifestações? As principais doenças do trato digestivo superior, elas começam com a doença do refluxo gastroesofágico. Lembrem naquele primeiro slide que eu disse para vocês que a maneira que o esôfago tem de se proteger do ácido clorídrico é acionando um esfíncter que contrai na região distal do esôfago, impedindo que volte material do estômago para o esôfago, porque esse material do estômago é agressivo, irritante, corrosivo. A doença do refluxo gastroesofágico é uma afecção que decorre do quê? Do conteúdo, refluxo do conteúdo do estômago, às vezes até mesmo alguma coisa do duodeno, para o esôfago. Volta material gástrico, material contido na câmara gástrica, volta para o esôfago, podendo ser contido lá na região inferior, podendo atingir só o esôfago distal, podendo refluir até a orofaringe e até mesmo ser aspirado. Então esse material pode subir do estômago, percorrer todo o esôfago e vir parar na boca, parar na orofaringe, ou até mesmo ser aspirado em direção à laringe e parar em brônquio. Então, nós temos até manifestações respiratórias desse refluxo gastroesofágico. É uma situação hoje que a gente vê muito frequentemente, pacientes com tosse, pacientes com broncoespasmo, por causa desse refluxo. Então, o que acontece nesse caso? Uma incompetência do esfíncter esofágico. Ele não consegue conter o retorno do material gástrico. E esse material, então, vai voltar para o esôfago, podendo causar os mais variados tipos de lesão. Podendo causar tipos mais variados, né? Então, tudo que aumenta a pressão dentro do abdômen, aumenta a pressão sobre o estômago, aumenta a pressão sobre esse esfíncter e às vezes faz com que esse esfíncter ceda e permita o refluxo do material. Então, tudo que aumenta a pressão dentro do abdômen, né, gravidez, ascite, tumores, obesidade, tudo isso aumenta a pressão em cima do estômago. E essa pressão sobre o estômago força o material a voltar para o esôfago. E o esfíncter não dá conta de segurar. Né? Outro problema, aumenta a pressão intragástrica, quem come demais, refeições muito volumosas, principalmente quando você vai ao churrasco e toma litros de chopp, litros de cerveja, come muito, depois deitou, o material volta do estômago para o esôfago. Isso pode acontecer com pessoas que nem têm doença de refluxo, mas refeições muito volumosas conseguem fazer isso. Outra coisa é a hernia hiatal. A hernia hiatal é a projeção do estômago através do hiato diafragmático, o estômago se projeta em direção ao esôfago. Então, há uma projeção do estômago em direção ao esôfago distal e que produz uma facilidade de refluxo desse material, facilita o refluxo do material. Né? Outra coisa, nós vimos isso, os alcoólatras e tabagistas têm maior facilidade de desenvolver incompetência do esfíncter esofágico inferior. Né? Tem essa situação. E esse material irritante, que irrita o estômago, aumenta o peristaltismo gástrico, aumenta as contrações gástricas, favorecendo o retorno do material para o esôfago. Principal manifestação clínica da doença de refluxo gastroesofágico é a pirose. Essa pirose, ela tem uma tendência a acontecer especialmente à noite, quando o paciente entra em decúbito. Pode acontecer em qualquer hora do dia, mas quando o paciente se deita, é onde mais acontece essa pirose retoesternal. E à medida que o esôfago distal vai sendo atingido,
o paciente passa a apresentar também aquela clássica dor epigástrica em queimação que nós já descrevemos. Comum acontecer a regurgitação ácida, muitas vezes junto com a pirose. Essa regurgitação ácida é muito frequente durante a noite, a pessoa sente aquela queimação subindo e vindo parar na boca, né? Às vezes tem a sensação que queimou a orofaringe, que deu uma sensação de ardor na orofaringe com essa regurgitação ácida. E à medida que o esôfago vai sendo lesado, é comum ocorrer a disfagia. A disfagia, ela vem aí como consequência da lesão do esôfago, a lesão progressiva da mucosa esofágica. E aqui, muito importante, que nós temos visto muito ultimamente, as manifestações respiratórias, principalmente a tosse noturna ou matinal, né, e o broncoespasmo. A situação de pneumonias de repetição, sinusites de repetição, formação de bronquiectasias, manifestações importantes do aparelho respiratório decorrentes do refluxo ácido que vem parar aqui na orofaringe e é aspirado em direção à laringe. Então, hoje, as manifestações respiratórias têm sido muito frequentes, muito importantes. Vamos chamar a atenção nossa para o refluxo gastroesofágico. E essa dor torácica que acontece no refluxo, ela às vezes é uma dor torácica em aperto que faz o paciente confundir isso com angina. Não é raro pacientes com refluxo gastroesofágico, essa dor torácica em aperto, serem atendidos em unidades coronarianas com possibilidade de um quadro clínico sugestivo de angina. Então, essas manifestações aqui são as que chamam mais a nossa atenção. E a prevalência de doença de refluxo gastroesofágico tem aumentado ultimamente. Uma das causas, inclusive, é o aumento do sobrepeso da população. Essas, então, são as complicações. À medida que você vai lesando o estômago, você pode começar a, primeiro, estreitar o esôfago, fazer estenose, transformar o epitélio, chamado metaplasia intestinal. O epitélio esofágico vai mudando de características, chamado esôfago de Barrett. Alguns autores, não são todos, já avaliaram a esofagite crônica, esofagite ácida crônica, principalmente o esôfago de Barrett, e propuseram a possibilidade de transformação maligna. Isso não é consenso entre todos os especialistas, mas alguns acham que esse esôfago de Barrett é uma lesão pré-cancerosa. Pode ocorrer hemorragia, as hemorragias esofágicas não são muito frequentes, mas pode acontecer, e muito importante isso aqui embaixo. Indivíduo adulto ter quadro clínico de asma, não é asma brônquica clássica, mas é um quadro sugestivo, né? Típico de asma, sem ser a asma mesmo de verdade, mas tem as manifestações asmáticas, e a broncoaspiração com pneumonias de repetição. Então, essas seriam as complicações. Para eu fazer o diagnóstico do refluxo gastroesofágico, eu posso fazer esses dois exames, a endoscopia digestiva e a pH-metria. A endoscopia digestiva não visualiza o refluxo, ela não diagnostica o refluxo, diagnostica a consequência do refluxo e a predisposição ao refluxo através do diagnóstico da hérnia hiatal. Então, para que eu faço a endoscopia? Para eu ver a consequência do refluxo. Para eu avaliar o refluxo, quantas vezes ele acontece por dia, a gravidade dele, eu tenho que fazer pH-metria. A pH-metria é feita com um aparelho, um equipamento especial. Vamos ver se já está aqui. Não, um momentinho. Vamos ver a pH-metria como ela é feita. É assim. Você coloca um aparelhinho aqui na cintura do paciente, um aparelhinho medidor de pH, e coloca uma sondinha que entra pelo nariz e fica no esôfago distal. Essa sondinha fica aqui no esôfago distal e cada vez que reflui ácido para cá, esse aparelhinho mede o pH no esôfago. Então você vai ver com esse aparelhinho quantas vezes por dia, em que momentos do dia, que o esôfago distal fica ácido, mostrando que houve refluxo de ácido clorídrico para cá. Esse aparelhinho registra o pH e vai
analisar o refluxo. Então, para fazer diagnóstico do refluxo gastroesofágico, o exame é pH-metria. pH-metria. Então, essa é a dupla de exames, né? Dupla de exames fundamentais. A endoscopia para avaliar a lesão e a pH-metria para avaliar o refluxo. Quanto tipo de refluxo, há quanto tempo ele dura, né? Quantas vezes ele acontece por dia, para você, inclusive, definir qual vai ser o tratamento. Às vezes tem até tratamento cirúrgico, vamos ver se pode fazer isso. Tá? Agora, o Zé Rafael pergunta, só com a clínica? Você pode fazer o diagnóstico de que existe refluxo só com a clínica. A pH-metria é feita para você ver a intensidade, o horário, a gravidade, para definir o tratamento. Mas o diagnóstico clínico é muito fácil. Né? Mas eu preciso fazer os exames para poder avaliar o grau de lesão e o grau de refluxo. Né? São complementares mesmo. A manometria do esôfago, ela mede a competência do esfíncter esofágico, mas ela é um exame que não é rotineiro. Né? Não é rotineiro, ele é muito mais complexo e incomoda muito o paciente. Mas ela é feita quando você está querendo operar o paciente, fazer algum procedimento cirúrgico. E a cintilografia, você manda o paciente tomar uma substância marcada e depois você, com o contador de radiação, de emissão de energia, você vê se o material está voltando do estômago para o esôfago. Isso aqui é para crianças, ó, que você não consegue manter a criança sondada há muito tempo, né, alguma dificuldade. Então, em crianças, você pode usar a cintilografia no lugar da pH-metria. Tá? E esses testes provocativos eram testes que a gente fazia injetando medicamento que estimula a secreção gástrica para ver se piorava o refluxo. Hoje a gente já não usa mais esses métodos porque a pH-metria e a endoscopia são ideais. Aqui nós estamos vendo um paciente, como você está vendo o esôfago distal dele, que é esse rosadinho, cheio de preguiado mucoso do estômago. Então o que você está vendo aqui é um estômago fazendo saliência para dentro do esôfago. É uma mucosa gástrica, essa preguiada aqui, protundida dentro do esôfago distal. Uma hérnia grave, essa aqui, acentuada. A maioria não é tão exuberante, não. Estamos vendo aqui a esofagite, né? Isso aqui é marcas do refluxo ácido, essas áreas hiperemiadas, avermelhadas, aqui tendendo a formar uma pequena erosão. Isso aí é a imagem que você vê do refluxo. Aqui, uma esofagite que já causou estenose. Você vê uma área de fibrose do esôfago, de tanto ser agredido pelo ácido, ele formou uma fibrose cicatricial. Então, isso aí é uma estenose esofágica, de uma esofagite grave. E aqui o epitélio de Barrett, que é esse desenhado aqui em volta. Esse local aqui, o esôfago fica com essa característica. Esse epitélio, ele lembra o epitélio intestinal, né, e é secundário a refluxo crônico. E às vezes você depara com um câncer vegetante no esôfago. O paciente tem as mesmas manifestações lá, tem dor, tem às vezes pirose, tem desconforto resto-external, você tromba com um esôfago, com câncer de esôfago. Como se faz manometria, né? O aparelho tem colocado, mede as pressões dentro do esôfago, onde tem essas bolinhas, são os medidores de pressão, para você avaliar o refluxo. Muito bom. Nós vimos o seguinte, já lá na doença de refluxo, que são doenças que não têm alteração nenhuma no exame físico. Eu não falei nada de exame físico para vocês. Falei só de anamnese, né, Às vezes, quando você ausculta o pulmão de pacientes com refluxo grave, você vai ver sibilos, roncos, decorrentes de bronquiectasias ou de irritação da parede brônquica. Mas a maioria dos pacientes não tem nada no exame físico. Nada. Exame físico, então, é muito pobre. Kelly me pergunta se pH-metria é indicada. E sim, a pH-metria é disponível. Os serviços de gastroenterologia fazem pH-metria. É um exame oferecido, já disponibilizado em centros, né, de gastroenterologia. No Barbaceno, o pessoal da gastroclínica faz a pH-metria rotineiramente. Ela é disponível. O segundo grupo são as gastrites e duodenites, né? A gastrite e duodenite, né?
Eduardo pergunta, refluxo básico, o que você está me dizendo de refluxo básico? O indivíduo que tem refluxo ocasional, que não seria portador da doença do refluxo gastroesofágico, vai ter refluxo ocasionalmente, seria isso? Porque esses pacientes têm as mesmas manifestações, a mesma coisa, a pirose é a mesma coisa. Às vezes, pacientes que têm refluxo ocasional, que pode acontecer com qualquer um de nós, todos nós temos refluxos ocasionalmente, né? Principalmente quando comemos demais, a manifestação é a mesma, é a pirose, aquela sensação de desconforto, a mesma coisa. O que às vezes não tem é lesão, né? Lesão permanente. Provoca uma irritação gástrica, que em 72 horas você está ótimo, voltou tudo ao normal. Então não vai ter Ted Barrett, não vai ter estenose, não vai ter nada disso, né? Então você não precisa de usar nem medicamento continuamente, nada disso. Agora, quem tem refluxo com muita frequência precisa de ser analisado, né, por pH-metria, precisa de ser avaliado melhor e tratado também, né? Gastrite duodenite, apesar desse IT, nem sempre tem inflamação, né? Existe dano à mucosa gastroduodenal, existe um dano, esse dano pode se regenerar rapidamente e nem sempre tem inflamação. Por isso que esse termo IT, gastrite duodenite, é consagrado pelo uso, mas ele não é preciso, porque às vezes você vai ter pacientes com problemas sem que haja inflamação, né? Então, a primeira coisa que nós vamos falar são as gastrites chamadas gastrites ou duodenites agudas, cujos autores já não querem usar mais o termo gastrite duodenite. Gostam desse termo, lesão aguda da mucosa gastroduodenal. Então, esse termo, lesão aguda da mucosa gastroduodenal, que nós também aprendemos a chamar de LANGD, né? LANGD, a lesão aguda da mucosa gastroduodenal é um termo mais preciso, porque não se refere necessariamente à inflamação, certo? Então, vamos usar, em vez de gastrite aguda, duodenite aguda, lesão aguda da mucosa gastroduodenal, é como a maioria dos autores agora tratam essa questão. Alguns usam o termo gastrite hemorrágica, ou outros propõem apenas gastroduodenite, ou gastropatia, ou gastroduodenopatia aguda. Mas o termo mais utilizado é lesão aguda da mucosa gastroduodenal. Por quê? A reação inflamatória não é o dominante do quadro. Você vai ter um dano à mucosa, um dano rápido à mucosa, pela ação do ácido. No estômago, alguma coisa rompeu a proteção do estômago e o ácido clorídrico retrodifundiu. O ácido clorídrico retrodifundiu, entrou na mucosa e provocou lesão. E no duodeno, o ácido ali foi em excesso, não houve condição do bicarbonato pancreático neutralizar e houve lesão ali. Esse modelo de gastrite aguda, duodenite aguda, ele é muito frequente por agentes químicos, principalmente anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios e o álcool são os agentes químicos que mais provocam esse tipo de lesão. Eles agridem a mucosa, rompem as barreiras de defesa da mucosa, o álcool remove o muco, a prejudicação da prostaglandina e os íons de hidrogênio acabam lesando a mucosa. No caso dos anti-inflamatórios, eles inibem a síntese de prostaglandina gástrica e o ácido clorídrico, então, retrodifunde para a mucosa e provoca dano. Tanto na mucosa gástrica como na duodenal, é o ácido que é o vilão dessa história, tá? Alguns pacientes que têm infecções por Helicobacter pylori, que é uma bactéria que parasita a mucosa, também têm fragilização dos mecanismos de defesa. E a gente nota muito também gastrite duodenite em situações de estresse. Acredita-se que seja situações de estresse causem vasoconstrição por aumento de catecolaminas. Essa vasoconstrição na região gastroduodenal diminui as linhas de defesa, diminui a eficácia das linhas de defesa. E também nas situações de estresse produz muito cortisol. O cortisol tem uma ação inibidora de síntese de prostaglandina, isso aí seria um dos elementos, né, causadores desse tipo de lesão aguda. Tá? E o segundo tipo de gastrite aí é a gastrite crônica. Essa sim, ela tem inflamação. Na gastrite crônica, a gente tem inflamação. Né? O que você tem, então, na gastrite crônica? É uma inflamação, onde a participação do Helicobacter pylori, essa bactéria Helicobacter pylori é muito importante.
nós temos as gastrites inflamatórias crônicas, né? Gastrite crônica, ela é ou de natureza inflamatória ou de natureza atrófica, onde você tem atrofia da mucosa gástrica. Essa atrofia da mucosa gástrica nas gastrites crônicas, ela é autoimune. Existem anticorpos anti-mucosa gástrica. Então a mucosa atrofia, diminui de espessura e fica mais fácil dela ser agredida pelo ácido clorídrico. Essa gastrite atrófica tem um outro elemento muito importante na evolução clínica, que é a ocorrência de anemia. A anemia por carência de vitamina B12, a chamada anemia perniciosa. Então a gastrite crônica tem esses elementos. O elemento da anemia perniciosa, da gastrite atrófica, e as manifestações clássicas de gastrite quando há uma infiltração inflamatória, um problema inflamatório. Qual é a manifestação? A dor epigástrica. Aquela dor epigástrica em queimação é a principal manifestação dessas doenças, tanto da lesão aguda de mucosa quanto da gastrite crônica. Nas lesões agudas de mucosa, a hemorragia digestiva também é muito importante. Então, aqui, na lesão aguda de mucosa, a hemorragia digestiva é uma manifestação importante, né, nos processos agudos. Nas gastrites crônicas, ela é menos frequente. A dor epigástrica é mais dominante. Mas nas duas, a dor epigástrica vai acontecendo, com ou sem hemorragia. Tá? Com sem hemorragia. E para fazer o diagnóstico? Endoscopia. Endoscopia digestiva é o método ideal para fazer o diagnóstico. Só com endoscopia. Na dor epigástrica, você não vai saber se aquela dor epigástrica é úlcera, é gastrite aguda, é gastrite crônica. Endoscopia. Agora vem aqui, 72 horas. Nos casos agudos, nas gastrites agudas, se você fizer endoscopia após 72 horas, provavelmente já vai estar tudo cicatrizado. Então, muitas vezes o paciente tem dor epigástrica, hemorragia digestiva na sexta-feira à tarde, a endoscopia é marcada para segunda de manhã, não se acha mais nada. Tá? Então, é o exame para poder detectar isso, né? Então, assim. Então, isso aqui da gastrite aguda. A gastrite crônica, como nós já falamos, tem essa questão, ó, é o processo inflamatório. Eu falando, então existe tipo de inflamação ou de atrofia. E as causas são essas aqui, ó, né? Infecção pelo Helicobacter pylori, a gastrite atrófica autoimune, da qual eu já falei, e alguns agentes infecciosos. Aqui o destaque vai para o Strongyloides stercoralis, que é Strongyloides stercoralis é um parasita intestinal, um verme intestinal, que causa muito gastrite e duodenite. E aqui é gastrite alcalina. O que é gastrite alcalina aqui? É a gastrite que resulta de refluxo de material do duodeno para o estômago. Então pode acontecer refluxo duodenogástrico. Quando você tem refluxo de material do duodeno para o estômago, esse material é alcalino. É rico em bicarbonato, em sais biliares, e aí você vai ter uma doença gástrica por refluxo duodenal. Isso aqui é muito mais comum em pacientes que fizeram cirurgia daquela região, então reflui material do duodeno para o estômago. Né? Já falamos aqui, né, ó, da gastrite, agora para a gastrite crônica especificamente, que a dor epigástrica é a principal manifestação. E alguns pacientes deixam plenitude, né? Falamos aqui que a hemorragia digestiva aí é pouco frequente, mas a anemia é muito importante, principalmente nas gastrites atróficas. Tá? Vamos todo mundo para a endoscopia e todo mundo para o teste histopatológico. São retirados fragmentos do estômago. Então, gastrites, uma forma aguda, rápida, podendo ter hemorragia, e uma forma crônica, mais arrastada, com inflamação. Então, uma tem lesão direta do ácido ou de agentes irritantes, a outra tem processo inflamatório, com atrofia ou sem atrofia. Na crônica, é a possibilidade da anemia, né, o quadro é mais arrastado, mas sempre, quem que vai resolver é a endoscopia. Volto aqui também a dizer uma coisa importante, né? Exame físico não fornece informação nenhuma.
Você palpa o paciente, examina o paciente e não acha nada alterado na maioria desses casos. Tá? Então, por isso, a endoscopia é mandatória. Porque não importa se é gastrite atrófica, se é gastrite inflamatória por verme, se é gastrite por anti-inflamatório, seja o que for, o quadro clínico é o mesmo. O que acontece nas formas agudas é uma maior tendência à hemorragia. Mas o quadro clínico de dor epigástrica é igualzinho na maioria, quase todos os pacientes, então por isso a endoscopia que vai ter que fazer o diagnóstico diferencial. Aqui nós estamos vendo a endoscopia da gastrite aguda hemorrágica, da lesão aguda de mucosa, onde a gente está vendo vários pontos hemorrágicos, esses pontos vermelhinhos, são áreas de agressão pelo ácido clorídrico, né, que nós temos nesses pacientes aí. Tá? Aqui, áreas de erosão gástrica, ó, também numa gastrite aguda, com áreas de erosão. Esse vermelhão aqui, esses vermelhos da mucosa, são áreas inflamadas ou irritadas, com uma áreazinha de erosão. Isso aqui também é característico de ação de anti-inflamatório, de ação de álcool, né, de irritantes. A duodenite, como fica, esse vermelho que vocês estão vendo nas pregas duodenais, isso aí é a duodenite. É assim que é visto na endoscopia. Né? Ok. E a doença mais manjada é a úlcera péptica, né? As úlceras que já foram grandes problemas, já eram problemas que a gente só conseguia tratar o paciente através de cirurgia. Hoje nós temos medicamentos muito efetivos. Na segunda-feira nós falamos para vocês os inibidores de bomba de prótons, que acabaram com a história de cirurgia para a úlcera péptica. A úlcera péptica é isso, a perda circunscrita de tecido. Então é uma ferida. É uma ferida em uma região exposta ao ácido. Para que haja úlcera péptica, alguma coisa tem que ter rompido a barreira de defesa da mucosa. Então facilitou a ação do ácido clorídrico em alguma região da mucosa. Né? E aqui, ó, periodicidade. Né? Tem surtos de atividade e períodos de acalmia. Por isso que o paciente tem uma dor periódica. As duas áreas mais comuns de sofrerem ulcerações pépticas são o duodeno e depois o estômago. O antro gástrico, a saída do estômago, e o duodeno são as regiões onde as úlceras mais ocorrem, que são áreas onde o ácido clorídrico tende a se concentrar um pouco mais. Então são as áreas onde mais frequentemente eu tenho a úlcera. Eu falo fatores predisponentes etiológicos porque é uma mistura mesmo. Os fatores predisponentes são também considerados causadores de úlceras. Primeiro, a infecção pelo Helicobacter pylori. Isso aqui foi revolucionário para se esclarecer a etiologia das úlceras. Acreditava-se que as úlceras eram doenças psicossomáticas. Né? Inclusive existia até a denominação úlcera nervosa. O indivíduo nervoso, o indivíduo ansioso, teria mais úlceras pépticas. É verdade que esses indivíduos são mais sintomáticos mesmo, têm maior acidez gástrica, mas não era isso que era a etiologia, não era uma doença psicossomática. Vimos que 85 a 95% das úlceras têm presença do Helicobacter pylori, uma bactéria que mora embaixo da camada de muco do estômago. Ela enfraquece a camada de muco, enfraquece a barreira de prostaglandina, o ácido age naquele local e provoca uma erosão na mucosa, uma ferida na mucosa, naquele local específico. Por isso que é circunscrito, que é onde a bactéria está se alojando. Então vimos que hoje, e outra coisa que foi comprovada, que quando você trata a infecção, você elimina o Helicobacter pylori da mucosa gastroduodenal, as úlceras cicatrizam. Quem descobriu isso, quem viu a participação do Helicobacter pylori, quem descobriu que ele, sendo tratado, melhorava as úlceras, foi um indivíduo chamado Marshall, no fim, meados dos anos 80, e esse indivíduo era médico residente. Ele era residente no hospital, se interessou por estudar essa situação, e ele que descreveu tudo. Quando ele tentou anunciar pela primeira vez as descobertas dele, os chefes riram dele, né, para variar. E aí, depois do Helicobacter pylori, nunca mais se operou úlcera péptica, depois que descobriu a participação dessa bactéria. Você usar anti-inflamatório aumenta muito o seu risco, e o anti-inflamatório, ele sozinho é capaz de provocar úlcera. Doenças onde existe excesso de produção de gastrina,
existe essa doença chamada síndrome Zollinger-Ellison, é um tumor benigno do pâncreas que produz gastrina em excesso. E a gastrina estimula muito a produção de ácido clorídrico pelo estômago e acaba provocando aumento de úlceras, principalmente no duodeno. E essas formas de hiperprodução de histamina, com a mastocitose, existe uma doença chamada mastocitose X, que você produz histamina em excesso. Lembrando, já sabemos que histamina estimula a secreção ácida do estômago, então às vezes o paciente pode ter úlcera por isso, mas são duas condições bem menos frequentes, né, de você ter úlcera péptica por essas doenças. Tá? A gente deve pensar nessas doenças em pacientes que têm úlceras múltiplas, de difícil tratamento, pode ser a Zollinger-Ellison, pode ser a mastocitose. E a história familiar positiva é um dado a favor. Quem tem pessoas ulcerosas na família tem maior risco de desenvolver úlcera péptica. Outras situações prováveis de estarem envolvidas na gênese da úlcera péptica são essas. O indivíduo tem hipercloridria. Tem algumas pessoas que têm muitas células parietais no estômago, tem mais células do que outras. Isso é familiar também. Isso poderia ser uma causa de úlcera péptica. Também se você tiver pobreza de bicarbonato duodenal. Bicarbonato duodenal em menor quantidade que o normal deixa de neutralizar o ácido e o indivíduo começa a ter úlceras duodenais. Situações outras como tabagismo e estresse são muito também fatores de risco importantes. E que fumantes têm úlceras com mais frequência, mais complicadas e que cicatrizam com mais dificuldade. E essas situações de estresse aqui, ó, nós estamos vendo chocados, pacientes em terapia intensiva, em estados críticos, são muito sujeitos às chamadas úlceras por estresse ou úlceras de Curlin, que elas se desenvolvem em estados críticos. Aqui, tratamentos cirúrgicos ou não sobre o estômago, né? E doenças isquêmicas. Quem tem insuficiência circulatória, que tem isquemia da artéria mesentérica, podem também ter isquemia das artérias gástricas e aumento das isquemia de mucosa. São outros fatores de risco. Mas os principais fatores de risco, o uso de anti-inflamatório e presença de infecção pelo Helicobacter. A gente foi Helicobacter como fator de risco porque tem pessoas que têm Helicobacter e não têm úlcera. E poucas pessoas, né, uns 5% das pessoas, têm úlcera sem Helicobacter, por esses outros motivos. Manifestação clínica de úlcera é a dor epigástrica. Essa é a dor epigástrica, é aquela dor epigástrica que nós já descrevemos. É típica dor epigástrica em queimação, é o que caracteriza a úlcera com exame físico pobre. É a dor epigástrica, é a manifestação da úlcera. Ou então, complicações. Quando o paciente manifesta complicações, às vezes pelas complicações é que se diagnostica a úlcera, mas a manifestação clínica de úlceras pépticas, a dor epigástrica. Podendo ter ritmicidade e periodicidade. Né? Muito bom. Às vezes, pirose pode acontecer também. Agora, como você vai fazer diagnóstico? Só com endoscopia e biópsia. Principalmente úlceras de estômago, tem que fazer biópsia. Por quê? A úlcera péptica e o câncer gástrico dão o mesmo aspecto endoscópico. Produzem o mesmo aspecto endoscópico. Então não dá para fazer endoscopia. Essa úlcera é benigna, principalmente no estômago. No duodeno, você pode ver a úlcera e falar, não, isso é uma úlcera duodenal só, porque é raro o câncer ali. Mas no estômago, não. Se você viu uma lesão ulcerada no estômago, estudo histopatológico, né? Porque pode ser um câncer e não simplesmente uma úlcera. Aí como a úlcera aparece para nós na endoscopia, ó, uma lesão coberta por fibrina. Isso aqui é uma úlcera já mais madura, então ela fica assim coberta por fibrina. Por isso que ela fica branquinha assim na endoscopia. Tá? Então uma úlcera no estômago, essa tem que biopsiar. Uma no duodeno, lá. Uma lesão coberta por fibrina, uma perda de tecido coberta por essa camada de fibrina para impedir que ela se alastre ou que ela perfure. Tá? Outras imagens de úlcera, várias imagens de úlcera péptica. Essa no estômago, como é que ela é meio feiosa, tem que biopsiar, porque isso aqui pode ser um câncer. Tá?
tem até umas areazinhas hemorrágicas em volta. Ó, as úlceras formadas, essa aqui com sangramento, ó, ao redor. Tá? Uma úlcera bem madura, com fundo fibrinoso bem intenso, essas duas aqui de baixo, ó, com fundo fibrinoso bem característico. Então precisamos no estômago. Aqui é um câncer gástrico, que a imagem é a mesma de uma úlcera. A única diferença é quando você toca nela com o aparelho, ela tende a sangrar. Mas isso não quer dizer que a úlcera maligna tende a sangrar. Mas isso também não é definitivo como diagnóstico. Você precisa de biopsiar essa úlcera, porque ela tem aspecto sugestivo de úlcera péptica benigna, mas essa aqui era um câncer gástrico. Então precisamos sempre de biopsiar as lesões gástricas. E às vezes eu vejo as complicações. A principal complicação de úlcera péptica é a hemorragia. As úlceras sangram. Às vezes o paciente tem melena, principalmente, às vezes tem hematêmese, mas pode haver sangramento silencioso. Sangramento de pequena quantidade, que vai embora nas fezes, misturado com as fezes, chamado sangue oculto nas fezes, e que o paciente vai manifestar anemia. Então pode ser anemia, mas pode, muito frequentemente, o paciente tem hematêmese e melena, principalmente os sangramentos mais acentuados. A perfuração é a segunda complicação em frequência. A úlcera abre para a cavidade peritoneal e provoca dor abdominal intensa, rigidez de parede, pneu no peritônio, coisas que o professor Marcelo vai falar para vocês da síndrome perfurativa. É comum, uma das grandes causas de síndrome perfurativa, de abdômen agudo perfurativo, é a perfuração de úlcera péptica. Tá? Obstrução pilórica, em torno de 5% dos casos também. O que acontece isso? Vai acontecer nas úlceras da via de saída do estômago no duodeno proximal. Ali, principalmente no piloro, as úlceras vão cicatrizando e vão estreitando o piloro. Pode haver, às vezes, uma obstrução cerrada, não passa alimento nenhum. Então o paciente começa a emagrecer, de estender o estômago, estender e vomitar, vômitos tardios, vômitos pós-alimentares, depois de algumas horas após a alimentação, até mesmo dias após a alimentação. E a penetração pancreática, que é a complicação, às vezes, difícil diagnóstico, porque o paciente começa a ter manifestações típicas de pancreatite. E você não descobre qual é a causa da pancreatite desse paciente. Ele não é alcoólatra, não tem nenhum fator de risco, e vai olhar ali e tem uma penetração pancreática. Então essas são as principais complicações. E às vezes a manifestação de úlcera péptica já é a complicação. O paciente nunca queixou dor epigástrica, nunca teve nenhuma outra manifestação clínica e já chega para a gente com sangramento, já chega para a gente com obstrução pilórica ou com perfuração. Então isso é comum acontecer. Aí nós estamos vendo a úlcera hemorrágica, o grande sangramento, né, hemorrágico. Aqui embaixo uma estenose pilórica, ó, estômago bem estreitado, né, bem estreitado. Outra manifestação de uma estenose. E aqui uma úlcera penetrada para o pâncreas. Ela abriu em direção ao pâncreas, a vista uma endoscopia. Tá? E a hemorragia, a estenose e a penetração pancreática. Tá? Então são aqui uma úlcera perfurada, melhor dizendo, aqui em cima, já com perfuração. Tá? Então são as complicações aí das úlceras pépticas. Aqui eu estou mostrando para vocês imagem endoscópica, mas a endoscopia só serve para ver, é boa, para ver a estenose e a penetração. As hemorragias, às vezes, quando você chega com o aparelho no local, está cheio de sangue, você não vê nada. E as perfurações também, às vezes, a gente não consegue fazer endoscopia na vigência de perfuração. Então, não é o ideal. E vamos concluir aqui falando de um grupo especial de condições clínicas que são chamadas dispepsias. As dispepsias são transtornos em que o paciente tem sintoma de úlcera, sintoma de gastrite, mas não tem lesão. Não há lesão. Né? Não há lesão. Há muitas classificações dessas dispepsias, mas hoje enxugaram um pouquinho a classificação delas, fizeram uma coisa mais simplificada para a gente avaliar esses pacientes. Então, nós vamos chamar de dispepsia qualquer manifestação presente nos últimos 3 meses, iniciada pelo menos 6 meses,
sem nenhuma doença orgânica que justifique. Então, o que esses pacientes queixam, às vezes, clínica típica de refluxo gastroesofágico, mas não tem lesão nenhuma lá. Queixam para você quadro clínico muito sugestivo de úlcera péptica, mas quando você examina, faz endoscopia, não tem lesão. Quadro clínico de gastrite, a dor epigástrica clássica dessas doenças, né? Gastrite, úlcera, tudo. Quando você vai lá olhar o paciente, não tem nada na endoscopia. Ou então, tem o que todo endoscopista coloca no laudo. Gastrite endoscópica do antro, né? Gastrite endoscópica do antro no laudo de endoscopia não vale, porque todo mundo vai ter, né? Então é uma área que fica mesmo mais irritada do estômago, que é a via de saída, onde o ácido clorídrico se acumula um pouco. Então sempre toda endoscopia vai vir com gastrite ou leve gastrite endoscópica do antro. Então isso não vale como diagnóstico, né? Então são aqueles pacientes que têm ou lesão nenhuma, muito pouca lesão, e tem nesse quadro. Então existia uma classificação diferente, vocês vão achar em alguns livros uma classificação diferente dessa que eu vou passar para vocês, mas essa aqui é o novo consenso das sociedades de gastroenterologia. Então, muito bom. Esses pacientes são esses aí, ó. O que eles queixam? Queixam isso, plenitude, muito comum queixar plenitude, quer dizer, sensação que o estômago está muito cheio, começa a comer e logo está com o estômago muito cheio, a gente chama de saciedade precoce, ou então come um pouco e parece que comeu demais, aquela velha expressão, parece que eu comi um boi e não comi tanto assim. Então, sensação dessa sensação de desconforto. E às vezes a sensação de que a digestão está lenta, comeu e custa, nossa, eu estou com má digestão. Então essa queixa de má digestão, de plenitude, de repressão gástrica é muito comum. Mas temos aqui a dor epigástrica clássica das gastrites e das úlceras que o paciente pode ter, né? Ela é um pouquinho fora de hora às vezes, então o paciente fala, azia, meu estômago queima de vez em quando. A pirose é comum, os arrotos, as eructações, e alguns têm náusea e vômito também. E as mesmas manifestações das doenças, igualzinho, em graus variados, mesma coisa, né? O paciente fica com isso cronicamente, que são meses de queixa desse problema, aí você faz a endoscopia dele e não acha nada não. Nós temos então as síndromes, que a gente chamou de síndromes clínicas. Então antes chamava dispepsia funcional, dispepsia dismótil, dispepsia isso, dispepsia aquilo, não é mais assim, né, que a gente faz essa distinção. Eduardo me pergunta aqui se quem tem dispepsia funcional pode desenvolver lesão no futuro. Não necessariamente, não foi estabelecida uma correlação muito forte entre essas duas situações. É possível que a pessoa desenvolva, mas só por ter uma síndrome clínica de desconforto, de dispepsia, não é necessário, não é obrigatoriamente que ele vai desenvolver uma outra doença. Essas síndromes clínicas, elas têm, dependendo de cada uma delas, você vai tratar o paciente de um jeito ou de outro, né? Muitas vezes, os médicos acabam prescrevendo os mesmos medicamentos que você vai utilizar para o paciente que tem úlcera ou que tem gastrite. O resultado é variável. Variável, às vezes o paciente melhora, às vezes não, depende do tipo de síndrome clínica que ele tem. Então, o primeiro síndrome clínica é essa aqui, ó, síndrome de desconforto pós-prandial. É aquele paciente que fala que tem má digestão, que custa para fazer a digestão, que o estômago fica estufado muito tempo, né? Ele sente que comeu um pouquinho, logo está, como eu falo, muito cheio. Então, esse desconforto pós-prandial, que parece que tudo ficou parado no estômago, por mais de 2 horas, né? Que é 2 horas de plenitude gástrica, o estômago tem a sensação de repressão gástrica por cerca de 1 a 2 horas, mas que fica durando muito tempo. Esse indivíduo é aquele indivíduo, ele tem uma tendênciazinha assim, a ter refluxo de vez em quando. O tratamento desse indivíduo, a única maneira que a gente tem é fracionar as refeições, né? Porque é um indivíduo que você não tem remédio muito que melhore isso, né? Então, muitas pessoas queixam essa síndrome. Segundo tipo é a síndrome de dor epigástrica. Aí, o que o paciente tem é a dor epigástrica típica das úlceras e das gastrites. Exatamente igual. Queixa a mesma coisa. E às vezes a pirose. Então ele tem as manifestações da dor, que, lembrando que são as principais manifestações dessas doenças,
é a dor epigástrica e a pirose. Então o paciente às vezes queixa isso, mas você vai olhar lá, não tem lesão. Esse aí é aquele que você dá um inibidor de bomba, dá um antiácido, ele às vezes melhora, às vezes não melhora, não tem um padrão muito bom de comportamento nessa situação. Então, desenvolveram hoje essas duas síndromes. Existia antes dispepsia tipo ulcerosa, dispepsia tipo dismótil, dispepsia tipo refluxo, dispepsia tipo plenitude. Então agora fizeram essas duas síndromes clínicas só. É a síndrome do desconforto pós-prandial ou é a síndrome da dor epigástrica? A síndrome da dor epigástrica é formada dor epigástrica e pirose, e a síndrome do desconforto pós-prandial, a principal queixa é a plenitude, que pode acontecer também em outras doenças, né, dessa região do aparelho digestivo. Então, muito bom. Então, vamos em resumo. Quais são as principais doenças? Doença do refluxo gastroesofágico, depois, gastrites duodenites, lembrando que nas formas agudas das gastrites, o termo lesão aguda de mucosa gastrodenal é melhor, né? Depois, nós temos as úlceras pépticas e depois nós temos as dispepsias. E onde entra o câncer nessa história toda? Já que neoplasia pode acontecer, ela se manifesta assim também. Plenitude, pirose, dor epigástrica, disfagia, as mesmas manifestações clínicas que nós falamos aqui. Disfagia, eructação, dor epigástrica, as neoplasias de estômago são silenciosas, são aquela dor epigástrica contínua. Às vezes o paciente toma um antiácido e melhora, ele vai empurrando aquele quadro, né? Então é igualzinho, não tem diferença as doenças e as manifestações. E todas elas, a mensagem que fica, exame físico pobre ou, na maioria das vezes, sem nada, sem nenhuma alteração. Eu preciso de me basear nas anamneses e nos exames complementares. Então, nessas doenças, anamnese e endoscopia são os grandes aliados. Agora, é claro que se o paciente meu queixou uma dor epigástrica por 3 dias, depois de ter comido e bebido muito, e nunca teve nada e não voltou a ter nada, não precisa fazer endoscopia nele por isso. Mas todo paciente com dor epigástrica crônica, que persiste, ou que é periódica, que vai e vem, merece endoscopia digestiva. É um método que você tem oportunidade de visualização direta da mucosa. Então, ele é muito útil para isso, né? Então, nós vamos colocar essas 4 categorias de doenças e vamos estar atento a elas, porque vocês vão encontrar isso com muita frequência no dia a dia. Com isso, então, nós terminamos o assunto de hoje, terminamos a aula de hoje. Na próxima semana, nós vamos iniciar a abordagem das síndromes, da semiologia das doenças renais, das várias síndromes renais, nós vamos iniciar e concluir. Terminaremos o programa com o estudo das doenças renais, nós terminaremos o programa da semiologia 2. A aula de renal, ela pode ser dada em 1 ou 2 aulas. Mas como nós estamos aí virtualmente, as aulas vão ficar gravadas, nós talvez tenhamos mais uma aula, né? 1 ou 2 aulas, se for o caso. Pretendo que na semana, sem ser na próxima segunda-feira, na segunda-feira subsequente, façamos uma prova de farmaco. E também temos que fazer a de semiologia. Talvez eu combine com o professor Marcelo da gente fazer separadas 2 avaliações, tá? Então, a minha primeira ideia é que nós tenhamos no dia 18 a prova de farmacologia, tá? do nosso segundo tema, segunda prova já de farmacologia, que vai ser na forma de quiz. Vocês vão receber a prova, vão ter um tempinho para fazer e vão fazendo as questões, fechando as questões que fizerem, né? O material de farmaco vai ser a terapia antimicrobiana, né? A terapia antimicrobiana que vai ser o material, tá? Vou pausar a gravação.